Na Idade Média, o nheco-nheco de reis e rainhas era mais exposto do que imaginamos. Por exemplo, a primeira noite de núpcias não era apenas um evento privado, mas algo acompanhado por testemunhas que observavam atentamente cada detalhe. No dia seguinte, os familiares não podiam deixar de perguntar se tudo havia corrido bem, se o cadeado da chavasca da rainha tinha sido finalmente aberto e se o meninão do rei havia cumprido com sua parte. Esse tipo de situação era mais comum do que você imagina, e é uma das várias curiosidades bizarras que a Idade Média trouxe. Os reis e rainhas não tinham muitas opções de privacidade. Afinal, como governantes de um império, era necessário garantir que a linhagem real fosse preservada. E o casamento real não era apenas uma união entre duas pessoas, mas sim uma forma de manter o poder na família. Agora você deve estar se perguntando: mas o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Vamos lá, vou te explicar. Quando falamos dessa exposição da vida íntima, temos que entender que a realeza medieval era observada por todos, desde os próprios familiares até os servos que estavam encarregados de monitorar as atividades do casal real. Vamos explorar mais algumas dessas situações bizarras e entender como as coisas funcionavam em uma época onde as camadas de hierarquia eram rígidas. A primeira noite de núpcias de um monarca era um evento tão importante que mais parecia uma cerimônia pública. Imagine que, após a troca de votos, enquanto o casal se retirava para os aposentos, era aguardado por um grupo de pessoas para garantir que o trato foi cumprido. O rei ou a rainha precisava provar que a noite havia sido consumada, ou seja, que o casamento tinha sido validado. E, adivinhe, isso acontecia em público, com direito a comentários e perguntas no dia seguinte. As cortes reais contavam com uma verdadeira comissão de fiscalização, para garantir que tudo ocorresse conforme o planejado. Os parentes próximos e conselheiros do rei e da rainha ficavam a postos, observando e até comentando o desempenho do casal. E não pense que essas observações ficavam limitadas às questões físicas do casamento. Questões íntimas, como a abertura do cadeado, se referiam ao momento em que a rainha perdia sua virgindade, algo que estava sendo muito esperado por todos. Agora imagine o quão constrangedor isso deve ter sido. Para o rei ou rainha, a primeira noite de núpcias não era só uma ocasião íntima e especial. Era um evento público, onde o desempenho era avaliado com lupa por todos ao redor. A expectativa era tão alta que os parentes, amigos e até os servos ficavam a postos, ansiosos pela confirmação do matrimônio consumado. E não era apenas a noite de núpcias que gerava a atenção. Desde o momento em que acordavam até as atividades cotidianas de vestir, tomar banho e até os problemas digestivos eram observados. Em muitos casos, o rei e a rainha tinham uma equipe de servos dedicados a garantir que tudo estivesse em ordem, desde a higiene até a alimentação. E claro, se algum problema surgisse, fosse uma dor de barriga, um simples resfriado ou até mesmo cólicas menstruais, era comentado nos corredores do castelo e, em muitos casos, se tornava tema de fofoca. Mesmo após o casamento, o casal real era observado de perto em todos os momentos, mesmo em coisas simples como o uso do banheiro. Sim, na Idade Média, até o uso do banheiro era algo que não passava despercebido. Imagine que o rei ou a rainha, após suas necessidades, precisavam de servos para limpá-los. Não havia privacidade, e todos esses momentos íntimos eram expostos. Em alguns casos, os servos responsáveis pela higiene do rei ou da rainha estavam em constante vigilância. E sim, você leu certo. Se o rei tivesse um problema intestinal ou algum tipo de dor abdominal, isso poderia ser motivo de conversa. A saúde do monarca era uma questão pública, e muitas vezes, o que acontecia no castelo se espalhava rapidamente, até mesmo entre os súditos. Nada ficava restrito às paredes do palácio. Qualquer pequeno evento íntimo, desde problemas de saúde até questões físicas mais delicadas, rapidamente se tornavam o centro das conversas. Imagine a fofoca entre os cortesãos, os servos e até entre os familiares. Se o rei tivesse algum problema com suas funções digestivas, isso seria assunto no castelo por dias. O mesmo se aplicava à rainha. Qualquer alteração, por mais simples que fosse,
poderia ser comentada de maneira implacável. Esses pequenos eventos da vida real, como menstruação, dor de barriga ou até mesmo problemas com hemorroidas, viravam um verdadeiro espetáculo. Imagina o tamanho do burburinho que surgia quando a rainha estava tendo cólicas menstruais. Esse tipo de detalhe era discutido entre os serviçais e até entre os outros membros da nobreza. A privacidade? Isso não existia! Tudo estava à vista de todos, e o que acontecia no castelo era de conhecimento de todos. Agora pense comigo. Como você lidaria com essa falta total de privacidade? Imagine que a sua vida íntima, suas fraquezas e seus problemas de saúde seriam expostos para todos ao seu redor. E claro, isso acontecia com os monarcas, mas o mesmo vale para suas famílias. Nada passava despercebido. Cada movimento, cada pequeno evento pessoal era monitorado e comentado, tornando-se parte da história contada nos corredores do castelo. No entanto, por trás de toda essa exposição e controle, havia uma necessidade de manter a linhagem real. A sucessão do trono dependia da procriação e, por isso, o cumprimento da primeira noite de núpcias e de todos os rituais era essencial. Quando um monarca não cumpria com esse ritual, a imagem da família real poderia ser arruinada. E isso gerava até escândalos. A Idade Média, com toda sua grandiosidade e mistério, ainda reserva muitos segredos sobre a vida dos monarcas. O controle sobre suas vidas íntimas expostas para todos é apenas uma das muitas curiosidades dessa época. Os reis e rainhas estavam presos à vigilância constante, e cada detalhe de suas vidas era comentado e analisado. Isso sem dúvida fez parte do legado da época, e até hoje nos fascina. Agora imagine, já pensou se nós tivéssemos de viver em uma sociedade onde nossos momentos mais íntimos fossem monitorados? Parece coisa de ficção, mas foi a realidade de muitos que viveram nos palácios medievais. O que você acha disso? Comente abaixo e compartilhe suas opiniões. E não se esqueça de deixar o seu like se você gostou dessa curiosidade da história medieval.